Neemias capítulo de número 6. Versículos de número 15 e 16. Glória a Deus. Assim, pois, terminaram o muro no 25º dia do mês de Elul, em 52 dias. E sucedeu que, tendo ouvido todos os nossos inimigos e todos os gentios que estavam em volta de nós, eles temeram, se abateram no seu próprio conceito e reconheceram que foi Deus quem fez esta obra. Repita bem alto comigo: foi Deus quem fez esta obra. Mais uma vez. Pode se assentar, meus irmãos. Achei essa xícara muito chique, vou tomar um pouco dessa água. Meus queridos irmãos, vou contar para vocês a história de um homem muito insistente, muito perseverante. Neemias estava entre os cativos de Judá, em um cativeiro que já durava 70 anos. E todos que estavam no cativeiro, eu não vou parar para falar disso, muito tempo, mas todos que estavam no cativeiro tinham uma vontade, uma lembrança, um desejo. Se os irmãos lerem o Salmo 137, lá fala que eles assentavam à margem do rio e lembrava de Sião. A saudade de Jerusalém era muito grande. Havia uma promessa de restauração para Jerusalém. Certo é que Neemias estava na fortaleza de Suzã, servindo ao rei, mas ele era cativo. Neemias era cativo. O que Neemias era? Como um cativo de Judá, ele tinha o desejo de voltar a Jerusalém, de ver a reconstrução da cidade. Jerusalém tinha as portas queimadas, os muros fendidos, o povo na miséria, e a cidade estava demolida, destruída, devastada. Mas Neemias estava entre aqueles que tinham a esperança que Deus restauraria a sorte do seu povo. E agora, Neemias um dia estava trabalhando, porque Neemias era copeiro do rei. Guarda esta frase. O que Neemias era? Copeiro do rei. E uma das funções mais importantes do copeiro do rei era entregar o vinho todos os dias na mão do rei, porque vinho na Bíblia representa alegria. O que o vinho representa? Então imagina os irmãos, o Neemias é copeiro do rei, ele trabalha no palácio lá da Babilônia, ele está servindo o rei, e a Bíblia diz que agora ele recebe a visita de um de seus irmãos, um irmão chamado Anani. E Neemias pergunta para ele: como está Jerusalém? Porque o Anani está vindo de Jerusalém. Como está Jerusalém? O Anani dá uma notícia ruim para Neemias. Diz: olha, Jerusalém ainda está mal. Jerusalém está destruída, os muros fendidos, as portas queimadas a fogo. Quem está na cidade está na miséria. E o texto diz: e Neemias muito se entristeceu. Eu gosto que os irmãos repitam, é para gravar, depois você não esquece mais. Neemias muito... Mas ele tinha uma função. Qual que era a função de Neemias? E o copeiro do rei fazia o quê? Servia ao rei. Então Neemias aquele dia foi para o trabalho, mas foi triste. Neemias estava muito triste. Ele estava em jejum, em oração por Jerusalém. E ele foi servir ao rei, mas ele estava muito triste. Ele estava tão triste aquele dia, que a tristeza saiu do coração e veio para a face. O rei viu que ele estava triste. E eu vou colocar uma vírgula aqui para falar sobre uma lição que Neemias nos ensina aqui. Esse negócio de dizer: eu não fui para o culto porque eu estava triste. Hoje eu não fiquei de pé para cantar porque eu estava triste. Hoje eu não levantei a mão para dar glória a Deus. Então quer dizer que você não sabe servir quando está triste. Você tem que estar alegre, você tem que estar feliz para cantar. Você tem que estar feliz para dar glória a Deus. Neemias estava triste, mas ele tinha uma função. E qual que era a função dele? Então para servir ao rei não precisa de alegria de coração. Não, para servir ao rei não precisa de felicidade. Para servir ao rei precisa exercer aquilo que você foi chamado para fazer. O Neemias foi servir ao rei. Quando ele entra no palácio para servir ao rei, ele pega o vinho. O vinho representa o quê? Mas ele está o quê? Ele está levando alegria para o rei, mas ele está
Então diga pelo menos para um irmão, não impeça que a sua tristeza, diga para ele, não impeça que a sua tristeza te atrapalhe a levar alegria ao rei. Agora olha aqui para mim. O Neemias estava triste, mas estava levando o que para o rei? É aquele dia que você entra aqui no culto triste, mas canta bonito para Jesus. Aquele dia que você entra aqui no culto cheio de problema na família, problema financeiro. E quem olha para você diz assim, essa mulher não tem problema. Olha com a alegria que ela está cantando. Olha como ela está dizendo glória a Deus. Olha o aleluia dessa irmã. Olha, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar vinho ao rei aqui essa noite. Levante as duas mãos aos céus. Isso, mas levante o mais alto, até tocar nos céus. Deus esta noite veio receber o teu louvor. Eu vim aqui te dar um conselho divino. Pirraça com Deus não funciona. Revolta com Deus não funciona. Murmuração com Deus não funciona. Você pode estar triste, angustiado, devendo, endividado, deprimido, ansioso, mas quando chegar na presença de Deus, leve alegria ao rei. Dê glórias ao nome daquele que te chamou. Agora olha quem é o rei. Eu vou chegar lá, paciência. Pastor Agério, olha como é o rei. O Neemias está levando alegria para o rei, e na verdade o Neemias está... O rei olha para ele e diz assim, por que estás triste? Quem pergunta para o Neemias isso? Porque você não tem um rei covarde, que só quer teu glória, teu aleluia, teu dízimo e a tua oferta. Enquanto você se importa em levar alegria para o teu rei, o seu rei imediatamente se importa com a sua tristeza. Você já deu glória a Deus, já deu oferta, já levantou a mão, mas Deus está olhando para você e está se importando com o que está te deixando triste. Tem uma causa te deixando triste, e o rei quer saber que causa é essa. Por que estás triste? A tua tristeza não é doença, a sua tristeza é de coração. Aí o Neemias olhou para o rei e foi sincero. Como eu não estaria triste? Vou colocar aqui uma vírgula, irmãos. Eu falo isso em muitos lugares que eu prego. Vou colocar aqui uma vírgula. Se tem uma coisa que me deixa chateado, é quando eu ouço alguém dizendo que crente não pode ficar triste. Isso é uma covardia. A pessoa que fica triste se sente endemoniada. Sente que não é crente, se sente excluída. Por que crente não pode ficar triste? Crente pode ficar triste, pode ficar angustiado. Isso chega na vida de todo mundo. Por que você não pode chorar? Por que você não pode ter o semblante um dia caído? Você tem uma fé que é maior do que a sua dor. Não é todo dia que você vai estar sorrindo, não. Não é todo dia que você vai estar com um sorriso no rosto. O Neemias estava triste, mas estava servindo. Quer que eu te fale uma coisa que deixou o inferno enfurecido hoje? Tem gente que veio se arrastando. Tem gente que veio chorando no volante do carro. Tem gente que veio com o semblante caído. Mas quando chegou por aquelas portas, entrou e alguém disse assim, o que você veio fazer no culto, se você está tão triste, tão angustiada, tão deprimida? Eu vim servir meu rei. Eu vim dar glória àquele que salvou a minha alma. Você pode levantar a tua mão e dar um glória bem bonito para Jesus? Neemias diz, como eu não estaria triste? A cidade que eu amo, a cidade dos meus pais está destruída. Os muros estão fendidos, as portas estão queimadas, o meu povo está na miséria. Aí o rei olha para Neemias, missionário Viviane, e diz assim, e o que eu posso fazer por você? Neemias levantou a mão na presença do rei e disse, eu quero cartas. Você pode levantar a mão e repetir isso? Eu quero cartas. Diga mais forte. Eu quero cartas. Isso aqui é uma profecia para a vida de alguém aqui. Primeira carta, pastor Agércio. Neemias era cativo. Vou colocar aqui, vou conjecturar aqui só para você entender. O cativo é assim, ele quer fazer, mas não pode. Ele deseja fazer, mas não tem condição de fazer. Vou dar um exemplo. Quantos filhos têm vontade de dar uma vida melhor para os pais? Vontade de dar uma casa para minha mãe, um convênio médico. Olha, como eu queria fazer isso para o meu filho, como eu queria ajudar mais a igreja, mas eu não posso. Ele quer fazer. O Neemias queria reconstruir Jerusalém, mas ele podia? O Neemias queria ir a Jerusalém, ele podia ir a Jerusalém? Não, ele é cativo. Ele não pode sair de dentro do limite do cativeiro. Ele sabia que tinha, da além do rio, os governadores, que era a fronteira.
E lá na fronteira se cobra um documento que cobra até hoje na fronteira. Um documento de passagem. Você tem que ter um documento provando que você está liberado para sair dali ou para entrar ali. Aí Neemias disse, eu quero uma carta para os governadores que estão na fronteira. Por quê? Porque eu sou cativo. Eu posso levantar aqui agora e dizer, eu vou mudar Vitória, eu vou mudar minha casa, eu vou mudar minha família, esse é o meu desejo. Mas eu não posso. O Neemias desejava, mas não podia. O Neemias olhou e disse assim, olha, eu sou cativo. Eles vão me barrar lá na fronteira. Quando eu tentar passar, eles vão me segurar. Quando eu tentar passar, eles vão fechar a porta. Mas eu queria que o Senhor me desse uma carta liberando a minha passagem. Porque a minha assinatura eles não respeitam, mas a do Senhor não tem como não respeitar. Você consegue levantar comigo as duas mãos aos céus que eu vou profetizar um negócio aqui. Sabe aquela fronteira que te segurava? Sabe aquela porta que não abria? Sabe aquele negócio que você tinha vontade de fazer, mas não podia? Você queria, mas não tinha condição? O rei hoje está com a caneta assinando uma carta. E esta carta vai liberar você entrar onde você não entrava. Passar onde você não passava. Tem uma carta de liberação sendo entregue a você aqui hoje. Pegue na mão de alguém e diga para ele, as fronteiras não vão te segurar. Diga para ele, o teu rei está te dando uma carta de passagem aqui hoje. Quem acredita que Deus está te dando uma carta para passar a fronteira? Diga glória a Deus. Mas vamos lá, eu vou chegar lá. Eu não sei se tem construtor aqui, mas você primeiro desenha para construir ou constrói para desenhar? Neemias tinha um grande projeto, mas ele era cativo. O que ele era? Ele queria reconstruir o muro e as portas. Ele podia? Cativo não tem dinheiro, não tem caixa. Eles estão no cativeiro. Neemias faz um projeto desse tamanho para fazer um muro em volta de uma cidade, restaurar uma cidade. Isso que me deixa impressionado com Neemias. Tem gente que espera a condição chegar para desenhar, mas o crente de fé desenha no cativeiro. Quem tem fé, desenha a casa morando em 2 cômodos de aluguel. Você conhece um crente assim? Você conhece alguém que faz test drive no carro desempregado? O Neemias fez um projeto, mas ele era cativo. Mas ele olhou para o rei e disse assim, rei, eu queria uma segunda carta. Eu quero uma carta para o chefe da floresta, porque eu tenho um projeto, mas eu não tenho madeira. E eu preciso de madeira para a construção. O rei disse, a floresta é minha. Eu vou liberar recurso para o teu projeto. Levanta a tua mão que lá vai uma profecia. Deus não libera recurso para quem não tem desenho. Deus não libera madeira para quem não tem projeto. O recurso só chega depois que o desenho está pronto. Deus me trouxe lá de BH para te dizer, o desenho é contigo, a madeira é comigo. Orabacalavasse entre couvias. Deus está dizendo, o projeto é contigo, o recurso é comigo. Olha para alguém, pegue na mão dele e diga para ele, desenha grande que a floresta é do teu rei. Desenha grande. Desenha grande porque o rei vai liberar madeira para construção. Quem crê nessa palavra, levanta a mão, dê glórias ao nome de Jesus. Há uma liberação de recurso. Há uma liberação de madeira para o projeto. Tem gente criticando você porque você é cativo. E alguém está dizendo, desenha mas não pode construir. Desenha mas não pode fazer. Eu não sei porque desenhar tem tão grande na portinha dessa, uma empresinha dessa. Deus está dizendo, desenha porque o desenho é com você. O recurso é comigo. O Neemias pega as 2 cartas e anuncia para o povo assim, quem quer ir comigo para Jerusalém? Aí o povo, um grupo de gente levanta a mão. Porque Deus não vai te dar só a carta de passagem e só a madeira para construir. Deus vai dar gente que acredita. Tem um grupo de gente que vai dizer assim, eu acredito nesse projeto. E eles foram com Neemias para Jerusalém. Agora o desafio começa agora. O maior desafio começa agora. Eles andam dentro da cidade, missionária Viviane. E o negócio está tão difícil, que eles andam 7 dias dentro da cidade, procurando saber por onde começar.
Porque reconstruir é mais difícil que construir. E aí eles andam, analisam e resolvem começar do jeito certo. Eles começam a trabalhar embaixo. Eles começam a trabalhar na base. Eles começam a trabalhar embaixo. Onde? Não, grita. Onde? Onde que eles começam? É por isso que tem gente que não começa. Porque já quer começar. Com Deus, geralmente, a gente começa. Quando você vê um pastor no púlpito, pode ter certeza, ele não começou no púlpito, não. As maiores empresas começaram numa garagem. As maiores igrejas nasceram dentro de uma sala. Tá? Dentro de uma garagem, dentro de um... É assim ou não é? Dentro de um salãozinho. Nada nasce grande assim. Eles começam embaixo. Quando eles começam embaixo, o inimigo vem. Até então o inimigo não estava indo lá. Porque o cenário era de ruína, ninguém estava fazendo nada, o inimigo deixou Jerusalém para lá. Quando eles foram e começaram, irmão, imagina, olha aqui para mim. Imagina um grupinho de gente querendo reconstruir um muro em volta de Vitória, com madeira doada, vindo do cativeiro e lá embaixo no buraco. A Bíblia diz que o inimigo veio. Não trouxe arma, não trouxe guerra, não veio para zombar. Olhou para baixo e a Bíblia diz que fez uma piada, pastor, com o povo, dizendo assim: o que fazem estes fracos? O que esses fracos estão fazendo? Até uma raposa que passar correndo vai jogar esse muro no chão. Fizeram uma piada com o trabalho e com o projeto de Neemias. Eu vou te dar um conselho que nunca mais você vai esquecer. Diga para alguém que está do teu lado assim: quer começar? Diga para ele assim: comece. Mas você vai ouvir piadas. Quando você começar, você vai ouvir alguém dizendo assim: ih, não termina não. É pouca gente para muito trabalho. Meu Deus, para que isso? Uma construção desse tamanho? Meu Deus, não, meu irmão, você tinha que diminuir esse negócio. Esse pouquinho de gente aí não consegue fazer não. É pouca, tem pouca madeira. Todas as vezes que você começar, você vai ouvir uma... Deixa eu te contar um testemunho aqui em 2 minutos. Eu aceitei Jesus no ano de 1996. Acho que foi isso. E eu fui para a igreja para tirar uma moça da igreja. E ela me levou para a igreja para me tirar da bebida e da droga. Eu tinha 17 anos de idade, para 18. E aí ela me levou no culto, eu cheguei no culto. Eu esqueci que tinha combinado com ela e eu fumei maconha e bebi antes para a igreja. Aí cheguei e falei: não vou prestar atenção em nada mesmo. Sentei lá atrás, fiquei lá ouvindo. Cabelo pintado de branco, cheio de brinco na orelha. O pregador está lá pregando e eu comecei a prestar atenção. E eu disse assim: esse negócio é combinado, porque tudo que ele está falando bate com ele. Sabe que é? Mas só que aí eu percebi que sabe aquela coisa boa que só crente sente? Falei: meu Deus, olha que povo feliz, ninguém bebe, ninguém fuma maconha aqui. Povo alegre, um ambiente gostoso. Me deu vontade de ser crente. Do meu lado direito tinha um irmão feliz, me abraçou o culto todo, me incentivava, pegava na minha mão. E desse lado aqui tinha um irmão feio, carrancudo. E o irmão está lá: quem quer aceitar Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Irmão, aqueles apelos, sabe aqueles apelos insistentes? Só tinha eu na igreja visitando. Irmão, tá, você não quer aceitar Jesus? Aí eu falei assim: rapaz, eu vou aceitar Jesus. E eu estava meio brisado, que eu tinha tomado cachaça, fumado maconha. Eu falei: mas antes de aceitar Jesus, eu vou perguntar. Em vez de eu perguntar para esse irmão aqui, o alegre, olhei para o irmão de cá e perguntei assim: ô irmão, eu queria aceitar Jesus, mas eu estou com medo, porque eu usei droga. Meu cabelo, a cor do meu cabelo, a situação que eu estou. Eu posso aceitar Jesus hoje ou tenho que voltar em outro culto? Ele olhou para mim com a cara fechada e falou assim: Jesus aceita qualquer porcaria. Pegou minha mão sem minha autorização e gritou: uma alma para Jesus. Escuta. Rapidinho eu conto isso aqui para vocês, volta aqui. Fui da minha casa, fui da igreja na minha casa, dando a paz do Senhor para todo mundo na rua. Paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Fiquei no pé do meu pastor: quero batizar. E o pastor desconfiado, o senhor estava liberto mesmo. Você está liberto, meu filho? Estou, pastor, agora eu quero ser crente, me batiza. O pastor teve que me levar num córrego para me batizar.
Olhava para o meu pastor bonito e falei assim, o quê? Eu vou comprar um terno para mim. Só que aí o dinheiro não dava, eu fui no brechó. Você também já comprou? Irmão, esse dia até uma irmã falou para mim, pastor, o senhor tem raiva de brechó? Eu falei, raiva não tem não, tem trauma. O cheiro do falecido não sai da roupa por nada, irmão. E o morto era maior do que eu, o terno vinha aqui, pastor. Verde, alface, xadrez. Ganhei uma gravata de crochê, tem gente aqui que já usou. Coloquei a gravata de crochê, o terno verde, alface, xadrez, não tinha sapato, só tinha não combinou com o tênis. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma bota que eu tinha, coloquei uma bota zebu, marrom. Chegava mais cedo que todo mundo, aquele dia eu falei, hoje eu chego mais tarde, para todo mundo ver que eu estou de terno. Uma igreja bonita igual essa, eu passo pelo corredor da igreja, domingo, a igreja cheia. Quando eu entrei, eu vi que as meninas da igreja começaram a dar risada, as moças. Aí eu dei uma olhada assim, falei, ei Jesus, você está achando que vai ser fácil assim? Casar com vaso tem que orar, gente. Fui lá para o altar, sentei na primeira cadeira, aquele dia o pastor caiu numa besteira, por quê? Eu tinha batizado e eu não tinha Bíblia. E o meu pai, muito sistemático da roça, falou, todo crente anda com Bíblia. Pegou uma Bíblia católica, deu para mim. Desse tamanho. Peguei a Bíblia, sentei no primeiro banco. O pastor chegou e disse assim, hoje eu vou escutar um irmão que passou pelas águas. Vem cá, irmão. Irmão Moisés. Eu falei, é eu mesmo, vem cá. Lê um versículo aqui para a igreja. Eu via que os pregadores mudavam a voz para falar. Novo convertido, peguei o microfone e disse, eu cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Aos irmãos, amém. Eu disse, abra comigo a tua Bíblia no livro de Judite. Aos irmãos, qual livro? Falei, Judite. Não tem esse livro na Bíblia. Eu falei, na minha tem. Minha primeira mensagem, eu ia pregar, irmão. O irmão falou, não é essa Bíblia não, irmão, tem misericórdia. Foi lá pegar uma Bíblia. Pastor, por que o senhor está contando isso? Vou te contar agora. Meu pai era um homem alcoólatra. O meu avô era um homem alcoólatra. Meu irmão, o irmão acima de mim, viciado em crack. Eu morava na pior cidade do estado, na pior rua do bairro. A minha família era uma família defamada. Com 13 anos de idade eu comecei a beber e usar droga. E um dia Deus usou uma anciã da igreja. E ela foi no meio da igreja, no meio de todo mundo e gritou. A igreja calou para ouvir a profecia. Ela pôs a mão na minha cabeça e disse, eu te chamei, eu te escolhi. Escuta. Isso aí, é isso que eu queria que todo mundo fizesse. Mas os jovens da minha igreja fizeram uma reunião comigo. Um falava, os outros sorriam. Disse, rapaz, não acredita no que aquela mulher falou, porque para ser pastor você tem que vir de uma árvore sacerdotal. Você é filho de um bêbado. Eu fui ouvindo tanta palavra de ofensa, e um falava e os outros sorriam. Me veio um sentimento assim, eu disse, quer saber de uma coisa? Nem na igreja o povo acredita em mim, eu não nasci para ser ninguém não. Mas o Espírito Santo estava lá. Eu vou repetir para você o que o Espírito Santo me disse aquele dia. Pegue a mão de alguém e diga para ele assim, você só tem duas opções. Ou você acredita na piada do teu inimigo, ou você acredita na promessa do seu Deus. Ou você vai acreditar em quem está zombando, ou você vai acreditar no Deus que prometeu. Levanta comigo as duas mãos aos céus, deixa eu te falar algo. Sabe por que o diabo está fazendo piada com quem está começando, com Neemias, com o projeto de Deus? Porque o diabo só sabe fazer piada. Mas para cada piada que o diabo faz, é uma promessa que Deus também faz. Pegue na mão de alguém de novo e pergunta para ele, é piada ou é promessa que você acredita? Irmão, eles vão falar o que eles quiserem, eles vão dizer o que eles quiserem. Nós estamos firmados naquilo que Deus falou. Mas vamos lá. Primeiro, a piada veio para desmotivar. E quando você está desmotivado, você desiste. Então, o inimigo queria que Neemias desistisse. Quando ele percebeu que Neemias não desistiu, ele levantou uma guerra. O que ele levantou? Agora eles não vieram sorrir, eles não vieram zombar, eles vieram para batalhar. Só que Deus preparou Neemias.
Neemias chamou o povo e disse: a partir de hoje, nós vamos trabalhar com ferramenta em uma mão e arma na outra. Você pode repetir isso? Ferramenta em uma mão. Vamos lá de novo. Irmãos, em todos esses anos que eu prego o Evangelho de Cristo Jesus, eu conheci muita gente boa com a ferramenta. Tem gente que canta como ninguém, prega como ninguém, ele é profissional como ninguém, ele é excelente no que faz. Onde ele põe a mão, seja na cantina, no trabalho, na diaconia, na empresa, na máquina, onde ele põe a mão, ele funciona, porque ele é bom com a ferramenta, ele tem habilidade com a ferramenta. Mas o inimigo descobriu que tem gente que é bom com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. E o inimigo fez muita gente hábil, exímio, parar ou fugir, porque ele descobriu que a pessoa é bom de trabalho, mas é ruim de guerra. Porque a piada vem para desistir, mas a guerra vem para você fugir. A guerra vem para você. O inimigo, descobrindo isso, sabe que a esposa é uma boa esposa. Ele diz: eu levanto uma guerra dentro dessa casa e tiro ela daqui. Ela não aguenta a guerra. Eu levanto uma guerra, ela foge dessa casa. Eu levanto uma guerra na igreja, eu tiro ele da igreja, eu tiro ele do ministério. Eu levanto uma guerra nessa rua e faço ele mudar dessa rua. Eu levanto uma guerra na empresa e faço ele sair da empresa. E tem gente que o inimigo consegue, porque o inimigo descobriu que ele não suporta pressão. Ele não suporta guerra. É só levantar uma guerra. Ele entrega a igreja, entrega a credencial, entrega o trabalho, entrega o departamento. Ele não suporta ser pressionado. Por quê? Porque ele encontra uma pessoa que é bom com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. Só que Deus não te deu só ferramenta. E a arma da nossa milícia não é carnal. Ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer fortalezas. Levanta comigo as duas mãos aos céus, que eu tenho uma notícia boa para te dar. Se o inimigo vier para a guerra achando que você vai correr, se o inimigo bater naquela porta daquela casa achando que a senhora vai fugir, ele vai encontrar um crente de espada na mão, dizendo: eu estou trabalhando, mas não vem para a guerra não, Satanás, porque vai ter guerra. Satanás levantou uma guerra pensando que hoje você ia para o quarto, que hoje você ia para o sofá, que hoje você ia para a depressão, mas você sacou da tua espada e diz: hoje eu vou para a terça da vitória, hoje eu vou para a guerra. Levanta a mão, só quem está na guerra, diga glória a Deus. Primeira estratégia do inimigo, fazer você desistir. Segunda estratégia do inimigo, fazer você fugir. E Deus está falando pela palavra que o inimigo levantou guerra em algumas situações na vida de algumas pessoas para fazer você fugir. E você é tão bom no que faz, mas você não suporta a pressão. Você tem que ficar tranquilo, irmão, porque você tem um Deus maravilhoso. Pastor, eu tenho medo do inimigo me pegar. Ô, irmão, uma vez o rei da Síria armava uma emboscada, pastor, para Israel aqui. Quando ele chegava aqui, Israel não estava. Aí ele pegava a emboscada e colocava ali. Israel não estava. Quando foi um dia, ele fez uma reunião só com os oficiais. Falou: tem um dedo duro aqui. É cagueta lá em Minas Gerais. É um cagueta aqui. Por quê? Não tem condição. Toda emboscada que eu faço contra Israel, dá errado. Aí tinha um desviado congregando na Síria. Ele pediu para dar uma saudação. Falou: eu sei explicar isso aí. Eu já fui de lá. Então, o que aconteceu? Não. Lá em Israel não é assim não, rei. O senhor pode ficar tranquilo que ninguém aqui delatou, ninguém aqui falou nada para ninguém não. Está na Bíblia, tá? Quando o senhor está no seu quarto de dormir, com a porta fechada, a janela fechada, subnaia, révia, provinância. Quando o senhor está lá dentro do quarto, sem falar nada, com a porta e a janela fechada, e nasce um pensamento contra Israel, Deus vai lá em Samaria e conta tudo para o profeta. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Quando o inimigo está pensando em fazer o laço, Deus já está cortando. Quando ele está fazendo a sepultura, Deus já está fechando. Hoje o laço corta, hoje o laço é cortado, é quebrado e você escapa como um pássaro. Diga glória a Deus. Não tenha medo, porque teu Deus chegou na frente, Deus chegou primeiro. Mas vamos lá. Diga comigo: não desisto, não fujo. Mas só que aí, pastores, o muro está subindo. Aí o inimigo percebe, está no texto. Depois você pode ler tudo isso aqui. O povo estava tão cansado que os carregadores de entulho não conseguiam mais carregar os entulhos. O povo estava cansado. O povo estava?
Agora eu vou perguntar e vocês vão repetir. Desistir é errado, sim ou não? E fugir? E cansar? Desistir é errado. Fugir é errado. Mas cansar é humano. Quando o inimigo não consegue fazer você cometer um pecado espiritual, ele trabalha na sua fragilidade. Ele olha e diz, é mulher de Deus, mas não é de ferro. É homem de oração, mas não é de pedra. Ele cansa. Uma hora ele vai cansar, como você cansou. Cansar não é pecado. Não, cansar não é pecado. Talvez você entrou aqui hoje e disse, pastor, sincero, senhor, eu estou dentro daquela casa, mas eu estou cansado. Pastor, estou orando por aquele menino ainda, mas vou ser sincero, senhor, eu estou cansada já dessa situação. Pastor, estou suportando aquela humilhação, mas vou ser sincero, senhor, aquilo já me cansou, estou cansado. Cansar não é pecado. Neemias cansou. Quando Neemias cansou, o inimigo não veio para a guerra. O inimigo é o mesmo, mas as estratégias mudam. Sabe o que ele faz? Uma festa. Guarde isso aqui, nunca mais esqueça. O que o inimigo faz? Cuidado com essa festa. Ele foi lá na obra chamar Neemias para ir para a festa. Sabe como que ele convence um crente cansado a ir para a festa dele? Aí, ó, esse marido seu, isso é gente? Não te maltrata, não te dá atenção? Lá na festa eu vou te apresentar um. Ó, essa mulher sua, isso não é gente não, isso é o cão. Vamos lá na festa. Vou te apresentar uma que quando você chegar, ela vai te ver. Você fica aí na igreja só tomando ceia. Não, rapaz, tem que ir lá na festa tomar um negócio. Você não tem vida social. Sabe qual que é o seu problema, Neemias? Sua vida é só obra. Sua vida é só Deus. Sua vida é só igreja. Sua vida é só projeto. Aí, ó. Por isso que você cansa. Está dando sua vida pelo povo. Você vai morrer, Neemias, por causa de igreja? Você vai morrer por causa de filho? Você vai morrer por causa de mulher? Que isso, rapaz? Dá um tempo, ó. Desistir errado. Fugir errado. Até eu que sou o inimigo dizendo para ele, eu concordo com vocês. Agora, você tem que dar um tempo. Conversa com o teu Deus, para, depois você volta. Vamos lá na festa, curte um pouco. Relaxa. Relaxa, Neemias, está muito tenso. O Neemias olha lá de cima do muro e faz assim, ó. O inimigo está com raiva de alguns crentes aqui, porque até cansado você diz não para ele. Vou não. Levanta comigo as mãos aos céus que eu vou terminar essa parte. Levanta assim as duas mãos aos céus. O Neemias dá um grito lá em cima, que eu quero que vocês gritam agora. Diga assim, estou fazendo uma grande obra. Diga de novo. Agora, dá só uma pausazinha, olha para o irmão que está do lado e diga assim, você só não vai parar se você entender que o que você está fazendo é uma grande obra. Se você entender que o que você está fazendo é grande, você não para. Segura. Aí ele dá outro grito e diz assim, e não posso parar. Você pode repetir isso? Para tremer o teto. Você concorda comigo que eu não posso é diferente de eu não quero? Tem dia que eu quero parar. Diga para o teu irmão assim, mas eu não posso. Tem dia que você levanta de manhã e diz assim, eu vou parar. O Espírito Santo encosta assim, não pode. Pastor, agora o senhor vai ter que me explicar. Como que eu não posso parar se eu estou cansado? Eu vou te dar alguns motivos para não parar. Primeiro, lembra onde você começou e onde você já está. Vou te dar um segundo motivo para não parar. Quem te confiou o projeto acreditou que você ia terminá-lo. Ele podia ter colocado esse projeto na mão de outro, mas ele escolheu a sua. Pastor, me dá mais um motivo para não parar. Você se tornou pai na fé, referência, coluna, discipulador. Diga para o teu irmão assim, e se você parar, outros param. Tem gente que se espelha em você. Irmã,
Se a senhora disser dentro daquela casa assim, quer saber de uma coisa? Parei. Em seguida vai aparecer outro dizendo, parei também. Tem gente só esperando você parar para parar. Tem gente que só não parou ainda porque você não. Pastor, me dê mais um motivo para não parar? Sim, te dou mais um motivo para não parar. Isaías 40, 28. Não ouviste? O Deus do céu não se cansa e nem se fadiga. E o que ele faz, pastor? Ele dá força para quem está cansado. E ele multiplica as forças daquele que já não tem nenhum vigor. Pegue na mão de alguém agora, mas pegue de um jeito dele não soltar. Levanta a mão dele lá em cima. Recita esse versículo comigo. Olha para ele e diga para ele assim: os que esperam pelo Senhor terão suas forças renovadas. Repita isso para ele: os que esperam pelo Senhor. Balança a mão dele e diga para ele assim: e subirão com asas, como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Segurando ainda a mão do teu irmão. Nós vamos fazer algo aqui agora que eu já estou quase terminando. Andarabaia Súria. Olha para o irmão da direita e o da esquerda e dê um aviso para ele. Diga para ele: você não pode parar. Pastores, vocês não podem parar. Mãe, você que é mãe, segura a mão do teu irmão, não solta não. Nós vamos levantar uma oração aqui agora. Você não pode parar. Tem gente que entrou aqui hoje dizendo: eu vou chutar tudo para cima. Cheguei no meu limite. Derebaia surimicaio. Eu não estou aguentando mais, pastor. A minha resistência acabou. O Deus que não se cansa está aqui nesta noite. O Deus que não se fadiga está aqui esta noite. E Ele te trouxe aqui esta noite para dizer: eu vou dar força para o cansado. E eu vou multiplicar a força de quem já não tem vigor. Feche os olhos, segure a mão do teu irmão e por um minuto ore por ele, porque ele vai receber força de Deus. Força de Deus. Força de Deus. Força de Deus. Você vai andar na força de Deus. Você vai caminhar na força de Deus. Você vai exercer o ministério na força de Deus. A senhora vai criar seus filhos na força de Deus. A senhora vai trazer o equilíbrio daquele lar na força de Deus. Deixa eu ver onde tem um crente recebendo força. 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 Demicaia Súria. Oribiandarabacamachandaraia. Oh glória, diga forte: eu não vou parar. Eu não vou parar. Diga mais forte: eu não vou parar. Agora escute isso. Decamaia séria. Com a mão direita levantada grita: não desisto, não fujo e não paro. De novo. Agora deixa eu terminar. Quando Neemias passa esse processo, ele termina o muro. Quando ele termina o muro, acontece 3 coisas no meio dos inimigos. Primeiro, os inimigos temeram. Os inimigos? O mesmo que fez a piada. O que esses fracos estão fazendo aí embaixo desse buraco? Eles estão achando que vão fazer uma obra desse tamanho? Um pouquinho de gente desse, mão de obra voluntária, madeira ganhada. Agora o muro está pronto. Agora não tem como olhar mais para baixo e fazer piada. Agora tem que olhar para cima e dizer: chegaram. O negócio aconteceu mesmo. Segundo, o inimigo se abateu no próprio conceito. Pensar uma coisa e aconteceu? Porque na sua vida não cumpre piada. Na sua vida só cumpre promessa. Terceiro lugar, eles reconheceram. Eles deixaram de ser inimigos?
continuaram sendo inimigos. Mas tem gente que nunca vai te amar, irmão. Tem gente que nunca vai gostar de você. Põe isso na cabeça. Mas apertar a tua mão e dizer assim: foi Deus que fez essa obra, ele vai ter que fazer. Olhar para o projeto pronto e dizer: só Deus faz um negócio desse, eles vão ter que fazer. Os inimigos reconheceram e disseram: foi Deus quem fez essa obra. Grita comigo: foi Deus. Ó, quando eu der um sinal, vocês digam: foi Deus. Vamos lá. Foi Deus. Quem viu você começando vai ver você terminando. O que eles vão dizer? Foi Deus. Quem viu você vindo sozinho para a igreja vai ver a família toda crente e vai dizer: foi Deus. Quem viu você sem nada vai ver você com tudo, vai dizer: foi Deus. Quem viu você começando lá embaixo vai ver você terminando lá em cima e vai dizer: foi Deus. A notícia que vai correr em Vitória é a notícia aqui. A notícia que vai correr no meio da tua família é a notícia aqui. A notícia que vai correr dentro da empresa é a notícia aqui. Pastor, por que a notícia que vai correr é a notícia aqui? Para você nunca bater no peito e dizer: foi eu. Fica de pé comigo. Quando alguém perguntar: que família linda, que igreja linda, que carro lindo, que casa linda, casou, hein, irmã? Meu Deus, não tinha nada, está abençoado. O que Deus vai fazer não vai gerar glória para nós, vai gerar testemunho para Ele. Sabe qual vai ser o seu nome aqui em Vitória? As pessoas vão ver você passar na rua assim e vão dizer: foi Deus. As pessoas vão passar em frente à igreja, pastor Agélio: gente, foi Deus. A família que viu o conflito familiar, os vizinhos, vai ver o casal, semblante bonito, mão dada. Vamos adorar a Deus, meu amor. Eles vão olhar e dizer: gente, foi Deus. Aquele menino que vivia na droga, na cachaça, na maconha, no crime, alguém vai ver ele em cima do altar e vai dizer: foi Deus. Ô glória! Aperte a mão de alguém e diga para ele: foi Deus. Foi Deus. Uramaia Xandekovasnai. Eu preciso fazer o apelo, acho que eu já passei da hora, meu Deus. Se tem alguém aqui que desistiu, se tem alguém aqui que fugiu, se tem alguém aqui que parou, e você tem coragem de sair daqui como desistente, como fugitivo e como paralisado, só se você quiser. Eu deixei para falar isso por último. Pastor, por que eu não posso parar? Olha para o teu irmão e diga para ele: você não pode parar. Porque se você parar, você faz falta. Ô irmão, você faz falta. Pastor, eu não faço falta não, pastor, a igreja é cheia de gente. Faz. O coral tem muitas vozes, mas a sua voz faz falta. Tem muito jovem na igreja, mas falta você. Ô pastor, eu desisti, eu fugi, eu parei, e agora? Agora você volta. Volta para o projeto. Volta para o reino. Volta para a obra. Volta para Deus. Volta para o evangelho. Volta para a cruz. Volta. Volta, irmão. Você moça, você não combina com esse cenário desse mundo não. Você nasceu para ser incluso nesse projeto. Você faz parte desse projeto. Você tem uma história com Deus. Pastor, mas eu desisti. Eu vim aqui hoje assistir o culto, mas eu estou parado, eu não estou tomando ceia, não estou congregando. Eu preciso fazer esse apelo aqui. Quem desistiu, quem fugiu e quem parou,
vai reatar sua aliança com Deus hoje, dizendo: Deus, eu estou voltando para o projeto. Onde está a primeira pessoa que vai vir no altar? Sai do teu lugar e vem para o altar. É hoje. Você tem que voltar hoje. Não tem como você sair daqui desse jeito. Pastor, na minha vida está toda enrolada. Vinde como estás. Você tem que vir. Se Deus te aceita, você também tem que se aceitar. Agora, o que você não pode fazer é ficar permeando o reino. O que você não pode fazer é ficar simpatizando com as coisas de Deus. Você tem que se incluir no projeto. Aonde está a primeira vida que vai voltar para Jesus hoje? Nós já vamos orar. Onde você estiver, você pode levantar a mão, que um crente cheio do Espírito Santo vai te ajudar a chegar aqui no altar. Aonde está você que fugiu, que parou, que desistiu? Aonde está você que entrou que essa noite dizendo: pastor, eu não dei conta não, pastor, foi muita piada, foi muita ofensa, foi muita... a primeira vida está vindo para Jesus. Aonde está a segunda pessoa para Cristo? Aonde está a segunda pessoa? Tem a segunda, está aqui. Você não pode nem demorar, você já devia estar aqui, você já devia ter corrido para cá. Você não pode terminar seus dias sendo chamado de paralisado, de desistente, de fugitivo. Está vindo a segunda vida. Tem a terceira. Aonde está a terceira vida para Cristo? Levanta sua mão e vem para o altar. Agora, hoje. Agora, hoje. Alguém precisa descer da galeria, mas faça isso rápido. Deus quer te incluir no projeto, venha. Você nasceu para fazer parte desse reino, venha. Venha como você está. Ele vai te restaurar como os muros foram restaurados. Onde tem mais uma vida para Cristo? Aonde está a quarta vida para Cristo? Essa depressão não vai te matar. Essa depressão não vai te levar ao suicídio, não. Você só funciona no reino. Você só funciona na obra. Onde está a quarta pessoa? Levanta as mãos cansadas e firma os joelhos trementes. Está faltando alguém nesse altar. Som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção. Onde está a quarta pessoa? Som de ousadia, som de Está vindo a quarta pessoa. Você dá glória a Jesus e Jesus pode trazer a quinta. Recebe a cura. Vem pro projeto. Recebe a unção. Som de ousadia, som de conquista. Vou perguntar só mais uma vez que eu vou orar. Tem alguém para chegar aqui? Tem alguém para chegar aqui? Dari Giovai me revoce entre canto núvias. Tem um homem aqui entre nós, escute isso, que você tem uma caminhada muito longa com Deus. E você diz assim para as pessoas: eu não vou pertencer mais à igreja porque eu sou contra o sistema. O sistema me matou. Pastor, eu temo a Deus, eu acredito em Deus, mas eu sou uma pessoa extremamente ferida. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus não é esse. Remai, chova, sémia. Você faz parte do projeto. Teu lugar é no muro, é na obra. Onde está a sexta pessoa para Cristo? Sua voz está fazendo falta.
Deus te deu talentos, Deus te deu dons, Deus te deu uma vocação. Aonde está você que quer entregar a sua vida a Cristo? Corra para o altar, a hora passa tão rápido. Pastor, eu não vou sair daqui desistindo, nem fugindo e nem parando. Eu vou entregar minha vida a Cristo agora. Tem mais alguém? Oh, glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Primeiro, estende as mãos para cá. Pai, nós agradecemos ao Senhor. Olha que beleza, Jesus. Mais 5 no muro. É mais oração. É mais trabalho. Eles vieram para somar. Eles serão instrumentos nas tuas mãos. O Senhor vai restaurar a vida deles, como Jerusalém foi restaurada. Libere uma palavra de bênção sobre a família deles. Está chegando a sexta. Você está dando glória a Deus e Jesus está salvando. Oh, glória a Jesus. E você, minha irmã, que fala assim para suas amigas assim: eu queria voltar para Jesus, mas eu casei errado e meu marido não aceita eu ser crente. Se eu aceitar Jesus, eu vou perder o casamento. Você tem coragem de acreditar na palavra de um homem de Deus? Você não vai perder o casamento, você vai ganhar ele para Jesus. Seu casamento não vai acabar não, é ele que vai se converter. Porque ele já falou para você: na igreja eu não quero você. Na igreja não. Se você quiser ir visitar agora, ser crente não. Jesus está dizendo assim: toma uma decisão, porque ele vai caminhar com você na fé. Tem coragem? Tem fé para isso? A senhora tem fé para isso? Se tiver, corra para o altar e faz uma aliança com Deus aqui hoje, para a senhora ver se Deus não vai mudar a estrutura daquela casa, se Deus não vai mudar a estrutura daquele lugar. Deus abençoe a vida dos teus filhos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Levante as suas 2 mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto. Enquanto eles estiverem cantando, esta vai ser a ministração profética. Quando eles estiverem cantando, você vai escolher 3 irmãos e vai dizer para ele, mas não vai dizer assim, não. Você vai dizer cheio de Deus. Você vai pegar na mão dele, você vai dizer para ele: você não pode parar. Se der vontade de abraçar com ele, falar língua estranha, se sentir vontade de profetizar, levante as mãos aos céus, porque Deus vai colocar autoridade agora na sua boca, na sua voz, nas suas palavras. Deus vai usar a tua vida. Alguém entrou aqui hoje esperando ouvir isso, e quando a palavra sair da tua boca, vai ser como uma flecha, vai ser como fogo. Glória a Deus. Pode escolher 3 pessoas e dizer isso para
Mão direita levantada, diga: não desisto, não fujo e não paro. Pode se assentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Você faz parte do projeto, meu irmão. A vitória é nossa.